Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, do dia 25 de novembro de 2025, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todo juiz já confirma a presença do sistema de parte e vou iniciar a sessão. Temos 5 processos no dia de hoje. Vamos começar os trabalhos com os processos em que há pedido de sustentação. Parece que o doutor Inácio travou. Travou. Pensei que era eu, inclusive. Não, Voltou. é minha sessão que caiu. Só um momento, só esse processo já esteve em pauta, só que em razão de uma petição colocada pelo patrono, eu resolvi alterar meu voto. Só um momento. Peço desculpa, acho que minha internet está oscilando aqui. Só um momento só. E a VPN caiu? Só um momento. Muito bem, doutor Angel Henrique, na sessão que esse processo esteve em pauta, o doutor pediu o adiamento de sustentação oral, correto? Correto, doutor Carlos, doutor Inácio. Muito bem. E também foi colocada uma petição, então, em face disso, eu terei meu voto. Então, no dia de hoje, vou antecipar um pouco,
Eu não estaria julgando o mérito, minha proposta é uma conversão em diligência. Então, indago o doutor se prefere fazer sustentação no dia de hoje ou no retorno da diligência. Doutor Cazu, eu prefiro fazer no retorno à diligência, porque a sustentação de hoje pautaria-se notadamente neste pedido de conversão, né? Então, o senhor já tinha adotado esses entendimentos, né, esse entendimento anteriormente, em casos análogos, e nós temos outros 3 casos idênticos que também foram convertidos. Então, eu juntei, inclusive, os extratos de julgamento, né, desses outros 3 casos, Tá, e o pedido é realmente esse. Então, eu concordo com o doutor Inácio aí para converter em diligência. tá. Eu vou ser sincero, essa última petição eu não tinha visto, Ah, sim. né? Acho que foi colocado mais recentemente, Ontem, sim. foi ontem, né? Então, eu vou só dar uma olhada aqui nessa petição. Tá. Tem mais algumas petições aqui. O principal é de ontem mesmo, que é justamente pedindo para converter em diligência, encaminhar para a PGE. Entendi. Tá, tá bom. Então, eu vou pedir uma pequena licença, né? Porque minha diligência foi um pouco diferente, tá? Eu vou dar uma olhada aqui. Não. Só um momento.
Muito bem. Então, só um momentinho só. Tem um erro aqui. Muito bem. É um recurso ordinário. São 3 acusações fiscais, creditais indevidamente ICMS, decorrente da escrituração de notas fiscais eletrônicas referente à entrada de mercadorias em operações acobertadas por documentação fiscal inábil. Receber e estocar a título de evolução de vendas, mercadorias em operações acobertadas por documentação fiscal inábil. E última acusação fiscal, emitir notas fiscais eletrônicas consignando declaração falsa com estabelecimento de destino das mercadorias. Adição primeira instância julgou procedente de autoinfração. Foi interposto recurso ordinário requerendo a nulidade ou insubsistência ou autoinfração, subsidiariamente a requalificação das infrações, a redução das multas ou afastamento dos juros superiores à taxa Selic e a suspensão de dívida do crédito tributário. A interpretação fiscal manifestou-se por não por um recurso ordinário. Vou passar diretamente ao voto. Foi apresentado 3 petições. No tocante à petição de folhas 2.801 a 2.803, não há nulidade a ser declarada em razão da inclusão na pauta de julgamento no dia 4/1 de 2025, uma vez que foi obedecido o disposto no artigo 44 da Lei 13.457. Assim, conforme previsto na norma legal, a pauta de julgamentos do processo eletrônico não é realizada por meio do Diário Oficial do Estado, de modo que improcede também o pedido para que haja publicação nele. A retirada de pauta da sessão, a retirada da pauta da sessão do dia 4/11 de 25 foi atendida em razão da juntada à petição e documento de folha 2.805 a 2.842. Para melhor análise, assim pede-se objeto a referido pedido. Ainda foi apresentada a petição e documento de folhas 2.856 a 2.906, além da petição e documento de folhas 2.805 a 2.842. Como decidir para a Câmara Superior, folhas 2.873 a 2.874, entendo que os autos devam ser convertidos em diligência adota pelo Procuradoria-Geral do Estado nos atos termos referida à decisão. Predisposto com o julgamento de diligência adota pelo Procuradoria-Geral do Estado e, após, adota a representação fiscal para sua manifestação, inclusive em relação à petição de folha 2.805 a 2.842. Então é assim que eu voto. Então, basicamente, a diligência vai ser similar ao decidir da Câmara Superior e, por fim, adotar a reputação fiscal para sua manifestação. O voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, então o processo foi convertido em diligência. Agradeço o presidente doutor João Henrique, um bom dia. Muito bom dia a todos, doutor Inácio, muito obrigado, bom dia. Passar para o processo de Wilson Estaleiros Limitada, recurso ordinário, relator do Dr. Eduardo Soares de Mello. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Doutor Eduardo, já é possível disponibilizar o voto? Perfeito, eu vou editar o voto então, só um segundo. Senhor presidente, eu sou o representante da Wilson, senhor está? Ah, sim, ok. Já fiz o registro da presença do doutor. Só um segundo que eu estou editando.
Bem, o voto foi editado, então vou ler aqui o relatório para que daí na sequência o patrono da recorrente possa fazer a sustentação oral em até 15 minutos. Só um segundo. A autuada hora recorrente sofreu a lavratura do presente auto de infração e imposição de multa, com acusações fiscais de falta de pagamento do CMS, por considerar isentas operações que, na verdade, deveriam ser tidas como tributadas. De acordo com o trabalho fiscal, a autuada teria emitido notas fiscais de saídas com a incorreta aplicação da isenção do CMS, prevista no artigo 23, anexo 1 do Regulamento do CMS de São Paulo, uma vez que o benefício fiscal deveria ser aplicado apenas às saídas envolvendo embarcações nacionais e o fornecimento de suas partes, peças e componentes, e desde que o adquirente exercesse atividade de indústria naval. O agente fiscal de rendas competente se baseou na resposta à consulta tributária 4221 de 2014 da Cefaz de São Paulo. Consta do trabalho fiscal a informação da autuada de se tratar da saída de peças, partes ou componentes utilizados no reparo, conserto ou reconstrução de embarcações nacionais e que os adquirentes, destinatários das notas fiscais, realizam a atividade de navegação de apoio portuário. Aí houve decisão da DTJ de São Paulo, Unidade de Julgamento de Santos, mantendo as acusações fiscais, e aí, na sequência, interposição de recurso ordinário e das consequentes contrarrazões. Então, esse é o breve relatório, pois eu aprofundo mais a situação fática. Fique à vontade o patrono para a sustentação oral. Perfeitamente, senhor presidente, ilustre relator, demais conselheiros, muito bom dia. Venho representando a Wilson Estaleiros, nos autos desse recurso ordinário, como muito bem relatado pelo ilustríssimo conselheiro Eduardo Soares de Mello. A Wilson é um estaleiro cuja atividade é construir, manter e reparar embarcações. E na sua atividade de conserto, reparo e manutenção, ela está sujeita ao ISS, sendo que a aplicação de equipamentos, partes e peças, como decorrência dessa atividade, está sujeita à incidência do ICMS, que por uma questão de uma isenção prevista no convênio 33 de 77, internalizado pelo Estado de São Paulo, essa saída desses equipamentos ela é isenta. Muito bem. Ela sofreu uma fiscalização e o ilustre agente fiscal, dando indícios de que entendia que essa atividade não seria isenta, pediu para que a Wilson então informasse qual seria a alíquota do ICMS aplicada nas saídas dos equipamentos utilizados no seu serviço de reparo e manutenção de embarcações, o que foi feito. Veio então um auto de infração, exigindo-se ICMS de 4%, 12%, 18% sobre diversas saídas, com o entendimento do ilustre agente fiscal de que a isenção não seria sobre os equipamentos e partes e peças utilizados pela indústria naval na prestação do seu serviço, ou seja, na saída, na entrega da embarcação reparada, consertada, mas sim na aquisição desses equipamentos, partes e peças que seriam utilizadas na atividade de reparo. Foi apresentada, então, a impugnação, ao que veio a ser rejeitada, e agora um recurso ordinário. Existem algumas questões de nulidade que serão abordadas, mas a questão de mérito é muito cara e, com todas as vênias, ela é de sólida demonstração das razões do recorrente. Tanto é assim que temos histórico de duas decisões em face da própria Wilson Estaleiros, de primeira instância administrativa, favoráveis, entendendo que a única interpretação possível da norma paulista é de que é a saída dessas partes aplicadas no reparo que é isenta. Então, duas decisões de primeira instância, tendo sido uma delas recentemente confirmadas pelo TIT, pela terceira Câmara Julgadora, agora em outubro, em sede de recurso de ofício. Muito bem, mas antes de entrar nessa questão de mérito, tem duas questões de nulidade que, por uma questão de forma, precisamos passar, que também são muito caras ao presente caso. A primeira delas é que, como dito,
o auto de infração ele veio listando uma série de alíquotas diferentes de ICMS para diferentes equipamentos e partes e peças, sem apresentar nenhum fundamento legal, né? A fiscalização simplesmente utilizou aquelas alíquotas, tendo alguma delas sido informadas pela própria recorrente à verdade durante o processo de fiscalização, mas não houve a indicação do fundamento legal, confirmação da atividade fiscalizatória propriamente dita, para confirmar a origem dessas alíquotas. Então, por essa ausência de fundamento legal para a utilização de diferentes alíquotas, impõe-se o reconhecimento da nulidade do lançamento. A segunda questão de nulidade é mais evidente ainda, é que boa parte dessas partes e peças está sujeito ao ICMS substituição tributária, ou seja, ainda que não houvesse a isenção, a saída não seria tributada por uma questão de sujeição ao ICMS-ST. E o fiscal entendeu pela aplicação da alíquota de 18%. A alíquota essa que não foi informada pela recorrente quando da resposta da intimação, porque a ela não foi indagada nada sobre substituição tributária. Ela simplesmente informou que aqueles NCMs específicos não sofreriam nenhuma tributação, ainda que a isenção não fosse aplicada. A autoridade julgadora de primeira instância entendeu que não teria prova de que essas saídas seriam sujeitas ao ICMS-ST, e com todas as vênias, a prova de sujeição ao ICMS-ST decorre simplesmente da observação da legislação de regência, que no caso, indo direto ao ponto, é a portaria CAT 68 de 2019, que lista os NCMs, muitos deles constantes na autuação, e que, portanto, né, na pior das hipóteses, sequer poderia se exigir esse ICMS 18% sobre as mercadorias sujeitas ao ICMS substituição tributária. Ultrapassadas essas duas nulidades relevantes, chega-se ao ponto nodal da presente discussão, que diz respeito à interpretação da legislação paulista a respeito da isenção e comento. E é importante deixar claro que a atividade da recorrente ela está prevista na Lei Complementar 116 como sujeita ao ISS por serviço de reparo, conserto e manutenção de partes e equipamentos, exceto as peças e partes empregadas na prestação do serviço que estarão sujeitos ao ICMS. Então, esse ICMS incidente na saída dessas partes e peças aplicadas na prestação de serviços de reparo que está sob discussão. E no caso de embarcações, nós temos o convênio 33 de 77, que prevê a isenção nos seguintes termos. Ficam isentos do ICMS, inciso 1, as saídas de embarcações construídas no país. Não é o caso, porque não estamos falando de saídas de embarcações nessa hipótese. Inciso 2, então ficam isentas a aplicação pela indústria naval de peças, partes e componentes utilizados no reparo, conserto e reconstrução de embarcações. Não tem a menor sombra de dúvidas que estão tratando daquelas partes e peças utilizadas pela indústria naval na sua atividade de conserto e que vão ter a sua saída devolvendo aquele equipamento, que foi aquela embarcação que foi reparada. Ao internalizar esse convênio, o Estado de São Paulo, no seu artigo 23, inciso 1 do anexo 1 do regulamento, previu o seguinte: são isentos de ICMS, saída de embarcação construída no país, da mesma forma que previu o convênio, e a parte seguinte é saída de embarcações construídas no país e fornecimento de peças, partes ou componentes utilizados pela indústria naval no seu reparo, conserto ou reconstrução. E, entre parênteses, faz referência expressa ao convênio 33 de 77. A autoridade fiscal, pautada numa resposta de consulta dada em 2014, ela entendeu que esse termo fornecimento de peças e partes seria fornecimento de peças e partes para a indústria naval, para que ela fosse utilizada no reparo, e não o fornecimento de peças e partes pela indústria naval no exercício da sua atividade de reparo e manutenção. Em primeiro lugar, é importante deixar claro que a consulta somente vincula aquelas partes e está adstrita às circunstâncias fáticas objeto daquela análise. Em segundo lugar, se formos fazer uma análise semântica da legislação, com todas as vênias,
não merece albergue a interpretação dada pelo ilustre agente fiscal. Veja bem, senhores, vamos tentar interpretar a legislação como se fosse um fornecimento para a indústria naval. Então, a redação seria o seguinte: estaria isento de ICMS o fornecimento para a indústria naval de peças, partes ou componentes utilizados pela indústria naval no reparo, conserto e reconstrução de embarques. Bom, se é o fornecimento para a indústria naval, a legislação deveria falar de peças e partes a serem utilizados no futuro, e não de peças e partes já utilizados. Então, teria uma questão semântica importante, um estresse, ao nosso ver, irrazoável dos termos da legislação. Agora, vamos tentar interpretar da forma defendida pela recorrente, como se fosse fornecimento pela indústria naval. Então, fornecimento, está isento do ICMS, o fornecimento pela indústria naval de peças, partes ou componentes utilizados pela indústria naval, por ela própria, no seu reparo, conserto e reconstrução. Não havia nenhum conflito verbal, deixando claro que aquela peça, parte do equipamento já foi utilizada na prestação do seu serviço. Então, por uma questão de interpretação lógica e semântica da norma, não tem dúvidas que estamos tratando da saída desse equipamento que foi objeto dessa embarcação que foi objeto de reparo. Razão número 1. Razão número 2. A própria legislação do regulamento do ICMS faz referência expressa ao convênio 3377, cuja leitura não deixa dúvida qual é a operação que está desonerada pela isenção. Então, eu tenho uma internalização expressa do convênio. Razão número 3. Imaginemos o efeito econômico decorrente da interpretação dada pelo fiscal. Se fosse a entrada do equipamento para a recorrente que estivesse desonerada, essa entrada não daria direito a crédito de ICMS e a saída seria tributada. Então, seria um benefício fiscal que onera a indústria naval. Com todas as vênias, não faz o menor sentido esse tipo de interpretação. Razão número 4. Se fosse procedente a interpretação dada pelo ilustre agente fiscal, esse benefício, interpretado dessa forma pelo Estado de São Paulo, não teria amparo em nenhum convênio e, portanto, seria inconstitucional. E a última razão, e derradeira, essa aquisição de insumos e equipamentos pela indústria naval para utilização no reparo de embarcações, ela já vem com diferimento de ICMS. Ou seja, eu teria um conflito de diferimento com isenção ao forçar essa interpretação. E não foi por menos que esse próprio Tite, na sua terceira Câmara Julgadora, recentemente confirmou a decisão de primeira instância proferida em outro processo da própria Wilson Estaleiro, e que, por isso, entendemos que há razões suficientes para que, no mérito, seja reformada a respeitável decisão de primeira instância. E o último argumento, que apresentarei de forma bastante sucinta, de respeito ao cálculo da multa, que a multa foi calculada sobre o valor do principal mais os juros aplicados pelo principal, enquanto que a legislação, no artigo 96.2 da Lei 6374 de 89, prevê que a mora sobre a multa só é aplicável após a sua constituição. E se eu exigir a multa sobre a mora do tributo, seria a mesma coisa que eu estivesse antecipando a sua mora antes da sua constituição, e esse derradeiro argumento imporia uma reforma parcial do lançamento. Mas são essas as razões que se entende pela necessidade de provimento integral do recurso voluntário, reconhecendo-se a nulidade ou mesmo a improcedência integral do lançamento ora questionado. Bem, eu parabenizo o patrono da autuada pela elucidativa sustentação oral e eu vou passar a leitura do meu voto. Então, eu trouxe aqui quais são as acusações fiscais, né? E aí eu apenas diferencio o que é o item 1 e o item 2, né? A acusação fiscal do item 1 do auto se refere aos períodos de julho a dezembro de 2020, maio a dezembro de 22, janeiro a dezembro de 23,
com o entendimento fazendário de que houvera saída de mercadorias com aplicação incorreta da isenção total do ICMS. Ao seu turno, a acusação fiscal do item 2, do auto, diz respeito ao período de janeiro a dezembro de 21, com a conclusão do autor do feito, consistente na saída de mercadorias com aplicação incorreta de isenção parcial de ICMS. De acordo com o trabalho fiscal, aqui apenas para detalhar um pouco mais a acusação, a recorrente teria emitido notas de saídas com a incorreta aplicação da isenção prevista no 23, anexo 1 do regulamento, uma vez que o benefício deveria ser aplicado apenas às saídas envolvendo embarcações nacionais e o fornecimento de suas partes, peças e componentes, e desde que o adquirente exercesse atividade na indústria naval. Como eu comentei, pauta-se na resposta à consulta 4221 de 2014. Consta do trabalho fiscal a informação da recorrente se tratar de saída de peças, partes ou componentes utilizadas no reparo, conserto ou reconstrução de embarcações nacionais e que os adquirentes, eles teriam atividade de navegação de apoio portuário. Estou reiterando, mas acho importante repisar. Inconformada com a decisão de primeira instância, a recorrente sustenta preliminarmente a nulidade do auto lavrado em virtude da ausência de fundamentação da autuação. No sentido da recorrente, consta do demonstrativo dos anexos 1 e 3 do auto, entre aspas, relação de itens de notas fiscais eletrônicas de saída com aplicação indevida de isenção de ICMS do artigo 23, anexo 1 do regulamento. Isso está as folhas, aí eu menciono as folhas do processo. Exigência, né? Aí consta o quê? A exigência do ICMS com a aplicação de distintas alíquotas para diferentes itens contidos nas notas fiscais abarcadas pela presente autuação fiscal, nos percentuais de 4%, 12% e 18%, sem que houvesse qualquer fundamentação legal ou informação que as justificasse, ou seja, que justificasse as diferentes alíquotas consideradas. Palmilho da pretensão da recorrente, sendo evidente a necessidade de reconhecimento da nulidade do presente auto, tendo em vista o desrespeito às normas contidas no artigo 142 do CTN, bem como no artigo 8º da Lei Complementar Paulista 939 de 2003. Isso porque o artigo 8º, né, da referida Lei Complementar, que é o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte no Estado de São Paulo, preconiza a obediência da administração tributária, entre outros, aos princípios da legalidade e da motivação dos atos administrativos, postulados destarte mitigados em decorrência da inexistência de descrição das circunstâncias, inclusive motivação legal, que teriam motivado a consideração das diferentes alíquotas contidas nos aludidos anexos 1 e 3 do trabalho fiscal. Da mesma forma, o artigo 142 do CTN requer, entre outros, para a constituição do crédito tributário, descrição detalhada do fato que enseja a exigência do débito fiscal, além das correlatas normas violadas, sob pena de cerceamento do direito à ampla defesa do contribuinte autuado. Finalmente, reza que, abre aspas, compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário, aí aquela redação do 142. Como se não bastasse, o artigo 34 da Lei Paulista 13457 de 2009 estabelece, e aí eu enfatizo os incisos 3º e 4º do artigo 34, que o auto deverá conter obrigatoriamente a descrição do fato gerador da obrigação correspondente e das circunstâncias em que ocorreu, a determinação da matéria tributável e o cálculo do montante do tributo devido da penalidade aplicável, que é o inciso 4, e também ressalto o inciso 5º, que é a indicação dos dispositivos normativos infringidos e os relativos às penalidades cabíveis. É-se disso que a Lei Estadual 13.457 permite que seja promovido ou ainda determinado o saneamento das omissões, inexatidões e correções e irregularidades pelos órgãos de julgamento. Entretanto, não se pode fazer menoscabo do artigo 142, parágrafo único, do CTN. E aí o parágrafo único
ele reza, né, que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. As omissões, inexatidões, incorreções e irregularidades constantes no auto conduzem, inevitavelmente, ao reconhecimento da nulidade do lançamento de ofício. O auto caracteriza autêntico lançamento tributário vinculado, o que significa dizer que devem ser atendidos os comandos previstos no artigo 142 do CTN, com irrestrita obediência à tipificação legal. Cabe à autoridade administrativa competente, em sede de julgamento, examinar a legitimidade do lançamento de ofício decorrente da lavratura do auto de infração, traçando a relação de pertinência entre seus respectivos elementos, a situação fática concreta atribuível ao sujeito passivo e o embasamento jurídico adotado, por meio da observância dos preceitos superiores e legalmente previstos. Diferente da tavênia do que afirma a decisão recorrida, não se trata da criação de mais um requisito de validade do auto de infração, além dos previstos no artigo 34 da Lei 13.457, mas apenas da necessidade de atendimento às normas incertas nesse diploma normativo e no Código Tributário Nacional, ou seja, em rigorosa consonância com o ordenamento jurídico. Não há, no caso vertente, devida fundamentação e, tampouco, instrução do auto com provas suficientes a permitir a imperiosa compreensão, por parte da recorrente, quanto à exigência das diferentes alíquotas do imposto estadual. Constato, assim, fragilidade na decisão recorrida, uma vez que assevera de forma genérica que, abre aspas, a regra no Estado de São Paulo é a aplicação da alíquota de 18% sobre o valor das operações internas, salvo as previsões específicas contidas na legislação tributária, fecha aspas. E aí eu digo, né, que há fragilidade, no meu sentido, na decisão recorrida, uma vez que há essa afirmação no julgado de primeira instância, mas sem, contudo, identificar, fundamentar no ordenamento jurídico a consideração das distintas alíquotas levadas a cabo na autuação fiscal. Trata-se de vício insanável e que, por esse motivo, demanda reconhecimento da nulidade do auto lavrado. Vejo data vênia imprecisão na genérica assertiva da recorrida de que a recorrente, abre aspas, a impugnação apresentada demonstra que a requerente compreendeu integralmente os fatos e fundamentos jurídicos que embasam a acusação fiscal, fecha aspas, e que, abre aspas, seus argumentos revelam domínio sobre a matéria discutida, o que reforça a inexistência de qualquer prejuízo à sua defesa, fecha aspas. Trata-se de assertiva com presunção, porque sequer pode-se antever a natureza e o alcance da defesa da recorrente, caso a acusação fiscal fosse devidamente motivada, com a imperiosa fundamentação legal para a aplicação das referidas diferentes alíquotas. A deficiência na fundamentação é, portanto, patente, não podendo persistir na forma pretendida pelo trabalho fiscal, razão pela qual conheço e dou provimento ao recurso ordinário para reconhecer a nulidade do auto lavrado. Quanto ao mérito, divirjo data vênia no entendimento do autor do feito, de que a isenção do ICMS em comento apenas seria considerada na aquisição de partes, peças e componentes por pessoa jurídica que realize atividade voltada à indústria naval. Em outras palavras, que o adquirente exerça atividade de indústria naval. Depende do convênio ICM 33/77, e aí eu transcrevo a cláusula 1ª, inciso 1º, que diz que fica isento, na época do ICM, né, aplicação pela indústria naval de peças, partes e componentes utilizados no reparo, conserto e embarcações. E aí eu também transcrevo o artigo 23, anexo 1 do regulamento, que apenas internalizou a norma contida no convênio de 77. Desume do ordenamento jurídico, convênio ICM 33/77 e artigo 23, anexo 1 do regulamento, que, por sua vez, fez referência expressa à cláusula 1ª do aludido convênio, a inequívoca interpretação consistente na consideração do benefício fiscal em enfoque na, abre aspas, aplicação
pela indústria naval de peças, partes e componentes utilizados no reparo, conserto e reconstrução de embarcações. Fecha aspas. Inconteste, no caso concreto, que a recorrente realiza atividade atrelada à indústria naval, razão pela qual tem direito à isenção do ICMS na aplicação de peças, partes e componentes durante o reparo, conserto e reconstrução de embarcações. Em outros termos, não há dúvida quanto à desoneração do imposto estadual nessas saídas, nas mencionadas saídas. Aproveito o importante fundamento contido na peça recursal de que o ilegal impedimento à fruição do benefício fiscal por parte da recorrente, como pretende o trabalho fiscal, implicará em nociva consequência ao particular e à indústria naval, relacionada ao aproveitamento dos créditos do ICMS, não cumulatividade tributária. Com efeito, evidencia a recorrente que, e aí eu vou ler porque são apenas 2 parágrafos, o ilustre agente fiscal e o digníssimo julgador de primeira instância defendem que a isenção se aplicaria somente à saída para a indústria naval de partes e peças, ou seja, neste cenário, as aquisições da indústria naval seriam isentas do ICMS e, portanto, não gerariam qualquer crédito. Por outro lado, as respectivas saídas seriam integralmente tributadas e sem a possibilidade de utilização de créditos para fins de não cumulatividade. Ou seja, caso se entendesse como razoável a interpretação dada pelo Fisco de São Paulo, estaríamos diante de um benefício fiscal que, verdadeiramente, ao invés de beneficiar, geraria um pesado e inexplicável ônus tributário para o contribuinte destinatário da norma. Fecha aspas. Digo eu. A ponderação acima reproduzida reforça a correta compreensão quanto à isenção do imposto estadual na operação em que, exatamente como se vê no caso vertente, a indústria naval, atividade da recorrente, aplica peças, partes e componentes utilizados no reparo, conserto e reconstrução de embarcações. A intelecção da norma em apreço decorre de interpretação literal, nos moldes do artigo 111, inciso 2º do CTN. Como bem salientado pela recorrente, o posicionamento da mesma é idêntico, aliás, àqueles firmados por outras unidades federativas, signatárias do convênio ICM 3377. E qual que é esse posicionamento? É a isenção do ICMS na saída promovida pela indústria naval. E aí eu faço referência, à decisão do Conselho de Contribuintes da Cefaz do Rio de Janeiro, a resposta à consulta da Cefaz de Minas e resposta à consulta da Cefaz do Estado de Santa Catarina. Em síntese, é desprovida de juridicidade a aplicação da isenção em comento na saída de peças e componentes para a indústria naval, uma vez que a norma condiciona a desoneração tributária nas referidas saídas, na verdade, quando promovidas, aí eu destaco em negrito, pela indústria naval. Essa interpretação a ser dada ao artigo 23, anexo 1 do regulamento, bem como a cláusula 1ª, inciso 2º, do convênio ICM 3377. Na mesma linha de raciocínio, em recente sessão de julgamento realizada em 1º de outubro de 25, acolhendo a terceira Câmara Julgadora deste egrégio tribunal, em decisão unânime, foi exaustiva quanto à consideração da isenção à mesma parte envolvida no presente auto de infração. No julgado do auto 50362553 de 7, fora corroborada pela terceira Câmara, postura externada também pela Delegacia Tributária de Julgamento de São Paulo, Unidade de Julgamento de Osasco, e que, em decisão proferida em 7 de junho de 24, cancelou referida autuação fiscal nos seguintes termos. E aí eu vou ler uma parte, tá meio longo aqui a transcrição, mas eu vou ler uma parte do voto da terceira Câmara, na verdade, na parte do voto em que a esse voto é incorporado o posicionamento da DTJ, Mas já adianto, principalmente para o patrono que não tem acesso ao voto, que aqui eu estou reproduzindo, além das considerações feitas pelo relator, que era o Dr. Belmar Costa Ferro, os itens 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 da decisão da DTJ.
Então, aqui é colocado o seguinte, né, entre outros pontos, porque eu já disse, vou tentar sintetizar o voto. Aí o item 13 diz, né, da decisão da DTJ, que é incorporada a decisão da terceira Câmara. Nota-se que as normas citadas proporcionam isenção em duas hipóteses de incidência, né, a saída da embarcação construída no Brasil e o fornecimento de peças, não vou descrever partes, componentes, entenda, fornecimento de peças como os demais componentes ali para manter e reconstruir a embarcação. Nesse último caso, diferentemente da primeira hipótese, onde o fato gerador ocorre na mera operação de saída de mercadoria, a isenção ocorre na aplicação de mercadorias utilizadas em serviços prestados pela indústria naval, ou seja, no emprego pela indústria naval dessas mercadorias nas embarcações para conserto. Ao empregar tais peças, também aqui eu estou resumindo a redação, a indústria naval pratica o fato gerador do imposto, fornecendo mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao ISS. Os serviços prestados são impostos de incidência do ISS. Contudo, no fornecimento dos materiais, há incidência do ICMS. Assim, no caso em tela, o convênio 33, incorporado à legislação tributária pelo artigo 23 do anexo 1, dá isenção para a indústria naval ao fornecer as peças. A indústria naval é o contribuinte do imposto e beneficiário da isenção. Aí mais adiante no item 14, também procurando resumir, não há qualquer menção na norma quanto à possibilidade de isenção na saída das mercadorias para a indústria naval, como entende o fisco. Tal fato gerador não consta do convênio. O entendimento de que os adquirentes deveriam se enquadrar como indústria naval não coaduna com as regras isentivas e deve ser interpretada a norma de forma literal nos termos do 111.2 do CTN. Aí mais adiante no item 16, observa-se que a alegação fiscal de que o convênio ICM-33 visa promover a indústria naval está em descompasso com seu próprio entendimento de que a isenção abarcaria a saída de mercadorias para a indústria naval e não pela indústria naval. Haja vista que, nesse caso, a indústria naval receberia mercadorias sem crédito do ICMS, nos termos da Constituição Federal, e no fornecimento dessas mercadorias com a prestação de serviço de reparo, daria saída tributada, ou seja, não poderia utilizar a compensação do crédito da entrada com o débito da saída para fins de pagamento de tributo. Aí eu trago, como eu comentei, também os itens 17, o 18, que faz menção ao fato da resposta à consulta 4221/2014, que é utilizada pelo autor do feito, ser aproveitada apenas para consulente. Aí vem a conclusão do Belmar, e aí eu digo, idêntica postura decorreu do julgamento proferido em 7 de junho de 24, no auto 5036346 dígito 1, da Lavra, no caso aí da mesma DTJ, e aí eu observo o processo ainda não apreciado por Câmara Julgadora deste egrégio tribunal. Tecidas essas considerações e, levando em conta que não é requisito legal para a concessão da isenção que o destinatário das mercadorias exerça atividade relacionada à indústria naval, mas que, nos termos da legislação tributária, as saídas das peças e partes utilizadas no conserto e na reconstrução de embarcações sejam promovidas por contribuinte dedicado à indústria naval, como é o caso da recorrente, conheço e dou provimento ao recurso ordinário. Em virtude do teor do presente voto, cujos fundamentos são suficientes e autônomos para o deslinde da controvérsia em favor da recorrente, deixo de me manifestar sobre as demais questões suscitadas no processo. Em face do exposto, conheço e dou provimento ao recurso ordinário, cancelando o auto lavrado em virtude da insubsistência da acusação fiscal nele contida. É assim como voto, presidente. Agradeço, doutor Eduardo. Doutor Emanuel, é um caso um pouco diferente, que eu não tinha visto, então eu vou solicitar vistas para apreciar melhor a matéria. Tudo bem? Muito bem, o voto está registrado, a vista Perfeitamente, já senhor foi presidente. concedida. Então, o processar em vista, voltará oportunamente nesse mandato, espero eu, né? Agradeço, presidente doutor Emanuel, um bom dia. Senhor presidente, pela ordem, Sim.
quando há pedido de vista, a previsão de retorno vai ser publicado? Como funciona o procedimento de É novo julgamento? igual, vai ser colocado em pauta de julgamento, Tá né? ótimo, tá ótimo. Então, deixa eu ver. Provavelmente vai ser em dezembro, né? Eu tenho 15 dias para fazer o voto, Tá ótimo. tá Muito bom? obrigado, senhor presidente, pelo Obrigado. esclarecimento. Um ótimo dia de trabalho a todos. Passar processo de Dom Brasil Sudeste Industrial Limitada, recurso de ofício, relator Dr. Carlos Henrique. Obrigado, presidente. Só um momento que eu vou gravar a sustentação. Não, só um momento. Muito bem, doutor Carlos apresenta os autos. Obrigado, presidente. O auto é composto de 8 infrações. A primeira deixou de pagar o ICMS montante de tal no período de agosto de 2022 por escrituração de notas fiscais eletrônicas, modelo 55, relativo a operações como não tributadas. O item 2 creditou-se indevidamente no ICMS montante de tal no período de agosto a setembro de 2023, por meio de escrituração não fundada em documento fiscal e sem a correspondente entrada de mercadoria no estabelecimento, recebimento e prestação de serviço. Item 3 também creditou-se o ICMS no valor de tanto, no período de dezembro de 2023, com o mesmo devido à operação de entrada de mercadoria para uso e consumo próprio em estabelecimento. O item 4 solicitou o cancelamento de notas fiscais eletrônicas de sua emissão. O item 5 deixou de escriturar no período de janeiro de 2022 a dezembro de 2023, entrada de mercadorias no estabelecimento e o recebimento de serviços de transporte e operações tributadas, sendo que já encontram escrituradas as operações do período. O item 6 deixou de escriturar a mesma infração no período de março de 2022 a dezembro de 2023. E o item 7 escriturou no período de abril de 22, janeiro, março, outubro e dezembro de 23, no livre registro de entradas, relativo à entrada de mercadorias, sendo que os referidos documentos se encontram em situação de cancelados. E o item 8 escriturou no exercício 2022-23, no livro de registro de saída, notas fiscais eletrônicas, a saída das mercadorias e documentos, esses que possuem manifestação do destinatário negando a operação. Conformada a empresa atuada em 8 de 4 de 2025, apresentou confissão irretratável do auto de infração em relação aos itens 2, 5, 6, 7 e 8, formalizando o pedido para pagamento desses itens com a utilização de crédito acumulado em 9 de 4 de 25, apresentou defesa em relação aos itens 1, 3 e 4, folhas 963 e 992, a qual aduziu em síntese os seguintes argumentos, da qual eu transcrevo. A autoridade fiscal se manifestou às folhas tais, rebatendo as afirmações da empresa atuada, requerendo a manutenção do item 1, cancelando o item 3, manutenção parcial do item 4, com exclusão de notas fiscais que relaciona. A autoridade fiscal deferiu ao pedido de liquidação de débitos relacionados aos itens 2, 5, 6, 7, 8 do presente auto de infração, mediante compensação do crédito, com compensação com crédito acumulado de ICMS. A decisão de primeira instância de folhas 11.177 e 1.190 julgou improcedente os itens 1, 3 e 4 do auto de infração, que foram objeto de defesa, tendo sido interposto recurso de ofício pela Fazenda Pública. A representação fiscal de folhas tais se manifestou pelo provimento parcial do recurso de ofício para que seja reformada parcialmente a decisão de primeira instância, restabelecendo integralmente o item 1, mantido o cancelamento do item 3 e 4. A empresa autuada apresentou suas contas as razões de recurso de ofício, reiterando todas as alegações e fundamentos de fato de direito expostos na defesa e requerendo não provimento de recurso de ofício. Viemos concluir esse é o relatório, presidente. Doutor Carlos, doutora Adélia. Doutora Adélia está presente. Bom dia, doutores. Bom dia. Bom dia. Como se trata de julgamento do recurso de ofício da Fazenda, né, e a decisão
ela já está favorável para a empresa, não é necessário a sustentação oral, eu fico aqui para esclarecimento de fatos, se for necessário. Muito bem, obrigado, doutora Adélia. Doutor Carlos? Só um minutinho, presidente. Vou direto ao voto. Primeiramente, cabe destacar que, embora o recurso de ofício em questão diga respeito aos itens 1, 3 e 4 do auto-infração, que foram julgados improcedentes, a representação fiscal pugna pelo restabelecimento apenas do item 1 do auto-infração, mantendo o cancelamento do item 3 e 4. O item 1 versa sobre falta de pagamento de ICMS no período de agosto de 22 por escrituração das notas fiscais eletrônicas elencadas no demonstrativo 1, folhas 89, referente a operações tributadas como não tributadas. A empresa atuada argumenta que se trata de operações de consignação industrial disciplinada pelo protocolo ICMS 52/2000 do CONFAS, previsto no artigo 470 e 471 do RICMES, e regulamentado pela portaria SRE 41/23, cujos notas fiscais de remessa já apresentam o ICMS destacado, tendo a emissão das notas fiscais auditadas apenas o propósito de complemento o preço das notas fiscais de venda, de modo de obter o mesmo valor entre documentos fiscais de remessa e venda. Cabe destacar que, para cada operação de consignação industrial, a empresa autuada emitiu uma nota fiscal de remessa CFOP 5917, duas notas fiscais de venda CFOP 5112 e uma nota fiscal complementar de venda CFOP 5112, que as DANFs foram apensadas à defesa de folhas 1049 e 1072 e comprova que as notas fiscais complementares de venda, as quais são objeto da autuação, não se referem à hipótese de reajuste de preço, bem como evidencia o vínculo entre notas fiscais de cada operação por meio de dados registrados no campo, informações complementares, comprovando que se trata de notas fiscais complementares à venda, CFOP 5112. Na manifestação fiscal de folhas tais, o auditor atuante reconhece que a argumentação da empresa autuada está correta, embora postule a manutenção do presente item, tendo em vista que houve erro na emissão das notas fiscais complementares de venda, porquanto não deveriam ter o destaque do ICMS, levando em conta que não foi esclarecido se o destinatário das mercadorias se acreditou ou não do imposto. A representação fiscal, no parecer tal, de folhas tais, também anuia com a autoridade atuante, entendendo que deve ser reformada a respeitável decisão recorrida para que seja restabelecido o item 1 do auto-infração. No entanto, discordamos da autoridade atuante e da representação fiscal e anuímos com o julgador de primeira instância, eis que o fato do ICMS ter sido destacado de forma equivocada nas notas fiscais complementares de venda não torna legítima a exigência fiscal. Isso porque, de fato, as notas fiscais de remessa já contam com o destaque do imposto incidente sobre as operações de consignação industrial, e a transgressão legal cometida pela empresa atuada caracteriza infração de natureza distinta daquela retratada na auto-infração, que eventualmente justificaria uma atuação por descumprimento de obrigação acessória com imposição de penalidade específica. Por outro lado, como também destacado na decisão de primeira instância, o que tange às operações de consignação industrial examinadas, não há que se falar em falta de pagamento de imposto. No tocante ao item 3, que versa sobre creditamento do imposto de ICMS no período de dezembro de 2023, constante no demonstrativo do anexo 3 de folhas tais, decorrente de operação de entrada de mercadorias para uso e consumo do próprio estabelecimento. A empresa atuada afirma que procedeu ao estorno do imposto no mês subsequente. Tão logo foi percebido o equívoco na apropriação do decreto relativo à nota fiscal de importação de material para uso e consumo, nota fiscal 585. Tendo a autoridade atuante em sua manifestação admitido que não houve prejuízo ao fisco, opinando pelo cancelamento deste item, seguida pela representação fiscal em seu parecer opinado pelo acerto de tal posicionamento da autoridade julgadora de primeira instância. Assim, entendemos a correta decisão que, neste ponto, cancelou o item 3 do auto-infração. Em relação ao item 4 do auto-infração, a representação fiscal também entende estar acertada a decisão de primeira instância pelo cancelamento deste item. Isso porque tal item trata de acusação fiscal de cancelamento das notas fiscais eletrônicas listadas no demonstrativo do anexo 4, folhas 152 e 55, após decorrido o prazo regulamentar, em violação aos artigos 212, parágrafo 2º do RICMES, 18, portaria CAT 162/2008 e 21 da portaria CAT 55/2009. Todavia, o auditor atuante, ao se manifestar sobre a defesa de florestais, reconheceu que houve erro na seleção de parte das notas fiscais e objeto da autuação, uma vez que foram cancelados em até 20 dias da concessão da autorização de uso,
ou seja, dentro do prazo assinalado pela legislação. Neste ponto, partilho do entendimento do julgador de primeira instância no sentido de que, como a planilha anexa à defesa consta as datas de cancelamento de notas fiscais, todas anteriores a 10/7/2024, confirmadas pelo auditor atuante nas cópias juntadas folhas 156 a 819. Mesmo os cancelamentos ocorridos após o prazo de 480 horas, por terem ocorrido antes da ciência da empresa atuada acerca do início da fiscalização, caracterizam formalização de denúncia espontânea de folhas 1079 e 80, devendo ser mantida a decisão de primeira instância também em relação a este item. Por conseguinte, não há qualquer reparo a ser efetuado na decisão de primeira instância, objeto de recurso de ofício em questão que cancelou itens 1, 3 e 4 do auto de infração. Antes posto, decido por reconhecer o recurso de ofício para negar-lhe o provimento, mantendo a decisão proferida em sede de defesa, que julgou improcedente os itens 1, 3 e 4 do auto de infração, assim como eu voto, presidente. Agradeço ao doutor Carlos Henrique. Pedir apenas para fazer o registro do voto. Está registrado, presidente. Muito bem, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso de ofício a ser fácil foi conhecido e não provido. Passar ao processo DS, Comércio de Pneus Limitada, recurso ordinário de minha relatoria, não há protesto por sustentação oral. Muito bem, recurso ordinário, são 3 acusações fiscais. Deixar de pagar o ICMS devido em razão do recebimento de mercadorias oriundas de outro Estado ou Federação sujeita à substituição tributária, mas sem retenção do ICMS-ST incidente sobre operações subsequentes. Deixar de pagar o ICMS devido referente a operações subsequentes na qualidade de substituto tributário por se tratar de estabelecimento localizado nesse Estado que recebera mercadorias diretamente de outro Estado sem devida retenção do ICMS-ST. Deixar de enviar eletronicamente para referência de janeiro de 2024 os arquivos de escrituração fiscal digital relativos aos livros fiscais, embora estivesse obrigado a fazer. Adição primeira instância, julgou procedente o AIM. Inconformar a decisão de primeira instância ou contribuinte interposto de recurso ordinário, apresentando em síntese as seguintes alegações: cessamento de direito de defesa, nulidade de agência do ICMS-ST, impossibilidade da instalação de substituição tributária a partir de operação inexistente no campo tributário, insubsistência da multa por descumprimento de obrigação acessória, efeito vinculante da decisão proferida em sede de recurso repetitivo, ausência da aplicação de infração por falta de obrigação acessória, multa em caráter de confisco. Por fim, requerem procedimento de auto-infração, suspensão de exigibilidade do crédito tributário e que seja autorizado a juntar de documentos, relatórios contábeis e fiscais para contrapor a denúncia apresentada na auto-infração, uma vez que não houve comunicação prévia da apresentação de esclarecimentos. A dona de operação fiscal manifestou-se por não por um recurso ordinário. Esse é o relatório. Passar ao voto. No tocante à alegação de cessamento de defesa, nossa instituição recorrente. O prazo para apresentação da defesa é de 30 dias, conforme estabelecido pelo CAPT, artigo 35 da Lei 13.457, não havendo qualquer previsão de prazo adicional. A apresentação de provas para infirmar a auto-infração é encargo exclusivo do autuado, regido pelo artigo 19 da Lei 13.457, que poderia apresentá-las temporariamente desde que demonstrasse situações excepcionais previstas no referido dispositivo legal. Nos casos dos autos, o autuado nada juntou até o momento, limitando-se a alegar cessamento de defesa, ou seja, sem praticar qualquer ato comissivo de apresentar provas. Diversamente do alegado, todas as operações que são objeto da infração estão especificadas e discriminadas demonstrativo de folhas 11 a 37, com a indicação de notas fiscais, data de emissão, descrição dos produtos, quantidades, valores, base de cálculo, alíquota, IVA e ICMS devido por substituição tributária. Ou seja, foram individualizados cada faixa gerador, ao contrário das informações de que, abre aspas,
O auto limita-se às cifras globais sem indicar quais documentos sejam ICMS ou ICMS-T. E, abre aspas, inflação não discrimina notas, dá um ponto de regularidade de forma específica e não informa quando e onde houve a suposta ligação do imposto considerado devido. Observe-se que as referidas notas fiscais foram emitidas pelas suas próprias filiais estabelecidas em outros estados. Assim, são documentos fiscais que a empresa autuada tem à disposição, inclusive no sistema da nota fiscal eletrônica. Ainda se o autuado tivesse realizado algum pagamento desde 21 de 1 de 2024 até o momento, poderia ter apresentado os respectivos comprovantes. No entanto, ele nada trouxe nesse sentido. A autora apenas alega cessamento de defesa em razão do prazo legal para a apresentação de sua defesa. No entanto, não apresenta qualquer documento em especial, no presente caso, em que as notas fiscais que são objeto de inflação foram emitidas pelas próprias filiais e os pagamentos, se existissem, deveriam ter sido feitos pela própria empresa ou por suas filiais, ou seja, são documentos da própria empresa recorrente. Assim, não vislumbra qualquer ofensa contraditória em defesa em face da inércia do autuado em apresentar quaisquer documentos que são da própria empresa ou demonstração cabal das excepcionalidades previstas no artigo 19 da Lei 3.457, como força maior ou fato superveniente. Então, destaque não inclui a pretensão recorrente. Relativamente à alegação de unidade de agência ICMS-ST, impossibilidade de instalação de substituição tributária a partir da operação inexistente do campo tributário, não se razão recorrente. A agência fiscal dos autos não se refere a operações de transferência de mercadorias entre filiais da mesma empresa, mas sim a retenção e pagamento do imposto incidente sobre as subsequentes saídas internas promovidas pela empresa no Estado de São Paulo, ou seja, aos fatos geradores que ocorreram no Estado de São Paulo e não nas transferências interestaduais de mercadorias. Assim, diversamente alegado nas saídas internas de mercadorias, há fato gerador de imposto, que não tem relação com as anteriores operações entre estabelecimentos da mesma empresa. Diversamente alegada, a substituição tributária não é acessória a uma principal, mas sim são operações cujos fatos geradores são distintos e independentes, que não se confunde. Um é relativo ao fato de não tributar pelo ICMS das transferências entre estabelecimentos da mesma empresa, e o outro é relativo às subsequentes, ou seja, ocorridas em outro momento, saídas internas promovidas pela empresa do Estado de São Paulo. O artigo 350, caput do regulamento, prevê o evento fático, abre aspas, na saída de pneumáticos, camas de ar e protetor de borracha indicados na portaria da Coordenadoria de Administração Tributária, com destino a estabelecimento localizado no território paulista, sem determinar que seja tributável, que dá ensejo a responsabilidade pela retenção e pagamento do imposto nas incidências subsequentes saídas, ou seja, outro fato, essas sim tributáveis, pois é exigido imposto. Observe que as subsequentes saídas internas, se não ocorrerem, dão ensejo ao ressarcimento do imposto, artigo 269 do regulamento, ou direito ao creditamento, artigo 63, inciso 6 do regulamento, como dispõe o item 3, parágrafo 2º, artigo 310 do regulamento, ou seja, são eventos independentes e autônomos das anteriores transferências entre estabelecimentos da empresa. Então, destaque não acolhe a pretensão recorrente. Quanto ao item 3, independentemente das operações de transferência de mercadorias não serem tributadas pelo ICMS, há a obrigação de escriturar as notas fiscais relativas à entrada delas no estabelecimento e enviar os respectivos arquivos DFD, como determinado pelo artigo 250-A, inciso 1, 2 e 5 do regulamento. Ainda não foram apenas essas operações cujos arquivos de escrituração fiscal digital que não foi enviada, mas sim todas as operações de entrada e saída de mercadorias e a operação de semestre na referência de janeiro de 2024. Alega o recorrente que, abre aspas, ademais, informa-se que a refere obrigação foi devidamente cumprida, em que houve a aquisição de mercadorias por terceiro. Não é claro o sentido de tal alegação. No entanto, o recorrente nada apresenta para provar que cumpriu a sua obrigação de enviar os arquivos da FD e a eventual escrituração dos destinatários das mercadorias. Terceiro, não afasta a exigência do recorrente, que deve enviar os arquivos da escrituração fiscal digital, como determina o artigo 250-A, incisos 1, 2 e 5 do regulamento. A jurisprudência do STF citada afasta a tributação das operações de transferir mercadorias, mas não desobrigou o envio dos arquivos da FD, que, como exposto, ainda não se refere apenas às referidas operações. Destaque não inclui a pretensão recorrente. O alegado efeito vinculante da decisão proferida em sede de recurso petitivo se refere às operações de transferência de mercadorias. No entanto, conforme exposto em voto, tais operações não são objeto da inflação, e assim não inibe as exigências fiscais. Destaque não inclui a pretensão recorrente. No tocante à alegação de ausência de aplicação da inflação por falta de obrigação acessória, nossa destinação é recorrente.
Alega-se que, abre aspas, pois bem, inicialmente é necessário mencionar que após afastar a obrigação principal, deve ser afastada também a obrigação acessória. A uma, como exposto no item 2 deste voto, não foi afastada a obrigação principal, e a duas, a obrigação de enviar os arquivos da FD é independente da obrigação de pagar o imposto, pois decorre de normas autônomas e independentes, uma vez que possuem objetos diversos. Nesse sentido, o artigo 113 do CTN expõe que a obrigação tributária principal é acessória. A obrigação principal surge com o farejador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se justamente com o crédito da decorrente. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto prestações positivas ou negativas, na área prevista no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. Diversamente dos alegados, houve a especificação do fato para a imposição da multa, conforme o relato da inflação e a infligência adotada, assim como foi apresentado o valor econômico da inflação. A previsão econômica para a penalidade prevista em lei, artigo 85, inciso 5, a linha J, parágrafos 8º e 10º da Lei 674. Destaque não acolhe a pretensão recorrente. A matéria relativa à alegada multa em caráter de confisco está pacificada como solicitite. Nesse sentido, observe o entendimento exposto no processo LT 8, 40, 42, 460, 2014, relator Dr. Antônio Augusto Pereira de Carvalho. Ainda a alíquota da multa para os itens 1 e 2 do AIM é de 100% do valor imposto, como pleitear recorrente, e a multa item 3 é de R$ 2.581,40, que não considera confiscatória. Start não acolhe a pretensão recorrente. O crédito tributário consubstanciado perante a AIM encontra suspenso até esgotamento do contencioso administrativo tributário nos termos do artigo 150, inciso 3 do CT. Os elementos do auto foram suficientes para o meu convencimento, sendo o mérito apresentado principalmente em matéria de direito. Assim, entendo-se desnecessária qualquer juntada de documentos, relatórios contábeis e fiscais. Observe o entendimento da STF no processo AI 791020, agravo regimental de São Paulo. O Supremo Tribunal Federal tem decidido no sentido de que o indeferimento de diligência probatória tida por desnecessário prejuízo à qual não viola os princípios do contraditório e ampla defesa. Por exposto com isso em nego o provimento curso ordinário, é assim que eu voto. Só um momento que eu registro o voto. O voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o código de presença. Vou iniciar a votação. Iniciar a votação. Recurso de ADDS, Comércio de Pneus Limitada, foi conhecido e não provido. Processo de Carrefour Comércio e Indústria Limitada, recurso ordinário, relatoria Dr. Eduardo Soares de Mello. Não há protesto por sustentação oral. Só um Isso. momento. Tá. Já é possível digitar o voto, doutor Eduardo? Perfeito, só um segundo. Bem, eu vou proceder à leitura do meu voto. Então, é um recurso ordinário, né, que está sendo analisado. A acusação fiscal diz respeito à efetuação de transferências de créditos do ICMS a título de ressarcimento do ICMS-ST a outros estabelecimentos da recorrente.
De acordo com o trabalho fiscal, parcela dos valores transferidos é indevida em razão de descumprimento das regras de apuração do ressarcimento do ICMS-ST nos termos da Portaria CAT 42 de 2018. Apurou-se inconsistências decorrentes de inserção de dados de ICMS-ST suportado pela destinatária em operações de entradas quando, nos documentos fiscais que respaldam mencionadas operações, não havia indicação dos valores relativos ao ICMS-ST retidos nas operações anteriores, em inobservância ao artigo 1º, parágrafo 6º da Portaria CAT 42, norma estabelecendo a atribuição do valor zero ao ICMS-ST suportado nas operações anteriores na apuração do ressarcimento do ICMS-ST. Como consequência, o autor do feito constatou incerteza e liquidez dos valores apurados em ressarcimento, específicos períodos e itens, nas operações de saída no sistema de apuração nos moldes da referida portaria. Inconformada com a decisão recorrida, a recorrente pleiteia preliminarmente o reconhecimento da nulidade da autuação fiscal em virtude da ausência de requisito formal essencial. Argumenta que, tendo em vista a fundamentação legal das infrações, de forma ampla e vaga, com base em dispositivos legais genéricos, ao invés de capitulação específica para a infração imputada. Não haveria, então, como a mesma recorrente identificar as supostas infrações para exercício da plena defesa, circunstância suficiente para o cancelamento do auto por vício insanável. Aduz inobservância ao artigo 142 do CTN, uma vez que o lançamento tributário compreende, especialmente para o caso vertente, a determinação da matéria tributável, materialidade do ICMS, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo da relação tributária. A recorrente reconhece a existência de irregularidade decorrente de problemas sistêmicos da seguinte forma, abre aspas, para alguns períodos foram utilizados os valores retidos da operação que ocorreu do fornecedor remetente para a CD da recorrente, detentora do regime especial de atribuição de responsabilidade por ST, conforme o decreto 57608 de 2011, porém, em função de problemas sistêmicos, foi prejudicado o destaque do imposto retido anteriormente na posterior operação de transferência entre o CD e a filial varejista, fecha aspas. No entanto, alega recorrente a existência de mero descumprimento de obrigação tributária acessória, sem prejuízo aos cofres públicos, haja vista que a central, a CD, extensão do estoque das lojas, assim como a loja, filial varejista, envolvidas nas operações de transferência, são contribuintes substituídos, pertencentes ao mesmo grupo econômico. E aí, a recorrente sustenta que tem o mesmo interesse jurídico, nos termos do 124.1 do CTN. Passo ao exame do recurso ordinário. Não merece guarida a alegação preliminar trazida à baila pela recorrente, por se tratar de alegação genérica sem imperiosa precisa demonstração de nulidade da autuação fiscal. Os elementos trazidos ao processo pelo trabalho fiscal, contidos no conjunto probatório carreado ao processo, além das informações constantes do relato da infração e do decorrente relatório circunstanciado, evidenciam de forma fundamentada a autuação fiscal, possibilitando à recorrente a compreensão da infração a ela imputada, bem como o pleno exercício de ampla defesa. Ademais, houve rigorosa observância ao artigo 142 do CTN, e aí, claro, eu trago aqui a redação do CTN para falar que o trabalho fiscal está correto. Em que pese as afirmações da recorrente, tenho para mim que a transferência de crédito do CMS, na forma por ela procedida, não encontra respaldo na legislação. Dito de outra forma, ao apurar os valores relacionados ao ressarcimento do ICMS-ST, não atendeu às regras incertas no artigo 1º, parágrafos 4º e 6º da Portaria CAT 142. Se extrai da referida portaria as regras para apuração de crédito do ICMS nos casos de ressarcimento do ICMS-ST, em cenário em que o estabelecimento substituído pleiteia os créditos perante a administração fazendária para utilização própria ou em transferência a outros estabelecimentos. O trabalho fiscal relacionou os períodos de apuração dos ressarcimentos apurados pela recorrente com as notas dos valores transferidos aos destinatários,
estabelecimentos da própria pessoa jurídica autuada. No entanto, como bem salientado pelo trabalho fiscal, mais especificamente no relatório circunstanciado, foram constatadas as seguintes irregularidades praticadas pela recorrente. Aí é só um parágrafo, eu vou ler. É o item 1.3 do relatório circunstanciado. Ocorre que nas verificações quanto aos montantes apurados a título de ressarcimento ICMS-ST pela autuada, com base em arquivos apresentados conforme a portaria 42, foi constatado, em relação a diversos períodos de apuração e itens de produtos, e aí eu destaco em negrito, inconsistências decorrentes de inserção de dados de ICMS-ST suportado pela destinatária em operações de entradas quando, nos documentos fiscais acobertadores de tais operações, não constavam indicados os valores relativos ao ICMS-ST retido nas operações anteriores, contrariando o artigo 1º, parágrafos 4º e 6º da portaria CAT. Fecha aspas. Em resposta à notificação, não efetua, no caso, obviamente, a recorrente, o recolhimento consignado pelo fisco e nem esclarece sobre a inconsistência encontrada. Anote-se que, não obstante ter anexado ao processo documento, planilha de cálculo, relativo às operações havidas entre 2021 e 2022, a recorrente deixa de aproveitar oportunidade que lhe fora dada antes da constituição do crédito tributário, lançamento de ofício, mediante lavratura de auto de infração, ao não recolher o valor devido e, tampouco, esclarecer as irregularidades cometidas. Quedou, portanto, silente. A recorrente deixa de mencionar na documentação de entrada o valor da base de cálculo do ICMS-ST com a qual o destinatário arcou, tendo em vista as operações anteriores. Como bem destacado pelo autor do feito, incumbia a recorrente atribuir o valor zero ao apurar o valor de ressarcimento do ICMS-ST em consonância com a portaria CAT 42. Aproveito, mediante reprodução, como inclusive fizera a recorrida nas contrarrazões ao recurso ordinário, manifestação fiscal constante às folhas 4.560 do processo e que demonstra que a apuração do ressarcimento do ICMS-ST realizada pela recorrente revela majoração indevida, circunstância suficiente para rechaçar a afirmação recursal de que houvera tão somente descumprimento de dever instrumental. E aí eu vou ler, são na verdade aqui 2 parágrafos. Deflui da aludida manifestação que, e aí eu refiro ao item 4.12. Quanto à alegação de ser mero descumprimento de obrigação acessória, o fato de não haver a inserção da informação do ICMS-ST retido nas NFS de transferência do estabelecimento distribuidor da mesma empresa, CD, ao estabelecimento varejista, que posteriormente veio apurar o ressarcimento do ICMS-ST, tal alegação não se sustenta. A consequência da conduta adotada pela autuada na apuração do ressarcimento é que a base de cálculo de retenção unitária dos itens listados das NFS, de entradas acima citadas, apresenta uma majoração indevida, levando a notória distorção na apuração efetuada pelo contribuinte, quando do confronto entre os valores do imposto devido nas operações de saídas em relação aos do ICMS-ST suportado nas entradas, sendo um fator que acaba por majorar indevidamente a base de cálculo de retenção nas entradas, influenciando nos estoques posteriores e levando a uma apuração majorada indevida dos ressarcimentos calculados por ocasião das saídas posteriores. Fecha aspas. Considerando, no meu sentir, a ausência de apresentação de elementos, informações e ou documentos que fundamentassem legalmente a postura adotada pela recorrente, conheço e nego provimento a essa parte do recurso ordinário. Adicionalmente, a peça recursal consigna sinteticamente, e aqui eu vou sintetizar ainda mais o que eu já resumi. Então, ela censura em relação à atualização da base de cálculo da multa, o fato da mesma superar 100% o valor do imposto, o desacerto da data, da utilização da data do fato gerador como termo inicial para atualização monetária. E aí eu digo, aí também em relação aos juros, né, pede aplicação ali do que fora consignado pelo órgão especial do TJ, para não suplantar Selic. E aí eu digo, no que concerne a atualização da base de cálculo da penalidade aplicada, com a superveniência da súmula 13 de 2008,
este egrégio tribunal sedimentou postura segundo a qual, abre aspas, é legítima a atualização do valor básico da multa nos termos do artigo 85, parágrafo 9º da Lei 6374. Em relação aos juros, aí eu aplico a súmula 10 do TIT, né, que foi revisada, não preciso ler, temos conhecimento. E aí também eu acompanho uma explanação feita pela recorrida em relação aos juros, que culmina pela aplicação da súmula 10. Igualmente oportuna a ponderação contida nas contratações ao RO, quanto ao cálculo dos juros a partir de 1º de novembro de 2017, nos termos da Lei Paulista 16.497 de 2017. Aí também eu reproduzo o posicionamento da recorrida com o qual eu partilho. Em relação destarte aos aludidos pontos, atualização da base de cálculo da penalidade aplicada em juros de mora considerados pelo trabalho fiscal, com isso nego o provimento ao recurso ordinário. Em face do exposto, com isso nego o provimento ao recurso ordinário, mantendo o auto lavrado em virtude da subsistência da acusação fiscal nele contida. É assim como voto, presidente. Agradeço, doutor Eduardo. O voto já está registrado. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário de Carrefour Comércio e Indústria Limitada foi conhecido e não provido. Com isso, encerramos o processo do dia de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento desta primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, do dia 25 de novembro de 2025. Agradeço a presença de todos e pedir após o voto encerrar a gravação.